Olá, galerinha do primeiro ano. E hoje eu tô aqui para falar de um assunto bem legal. Falar de um assunto que trata dos cientistas. O que é um cientista? O que o cientista faz? Muitas vezes a gente imagina o cientista como aquele cara com o cabelo arrepiado, um cara doido, né, meio maluco, mas não é bem assim. Eu mesmo sou uma cientista, já fiz vários experimentos em meu laboratório, né, testando várias hipóteses. Então, eu também sou uma cientista e não sou tão doida assim, meu cabelo não é, né, tão arrepiado dessa maneira. Mas então, os alunos, por exemplo, de mestrado e doutorado também são cientistas. Eles fazem vários experimentos controlados dentro de um laboratório. E o nosso assunto de hoje é justamente isso, é a investigação científica. Como é que faz para um cientista investigar algo, pesquisar algo? Ele parte da onde? Como que começa tudo isso? Como que se chama isso? O nome disso é método científico. Todo cientista, ele segue um método científico para chegar a algum resultado, tá? Embora o resultado, muitas vezes o resultado não é positivo, às vezes o resultado é negativo, mas é um resultado. Todo resultado diz alguma coisa. Então tudo parte, né, a premissa inicial de um cientista é a pergunta. Eu quero saber sobre alguma coisa, então primeiro eu tenho que fazer uma pergunta sobre aquilo. Por exemplo, eu quero saber se uma planta cresce de forma normal no sol, na presença de magnésio. Então, a minha pergunta, a planta vai ter um crescimento normal na presença de magnésio? Eu vou ter alguma resposta, ou sim ou não, né? Mas como é que eu vou testar isso? Eu vou ter que ter um grupo controle e um outro tipo de grupo. Por exemplo, eu vou ter que ter uma planta sem magnésio, né, botar ela para crescer no solo com solo sem magnésio e botar uma outra planta para crescer com magnésio e vou observar, né, fazer observação, observar dia a dia aquela planta crescendo para saber se no final aquela planta com magnésio cresceu menos ou mais do que aquela planta que não estava na presença de magnésio. E aí eu vou fazer a análise do meu resultado. E aí eu vou chegar a um resultado e vou demonstrar esse resultado, então, para toda uma comunidade. É assim que os cientistas fazem. Eles têm que fazer primeiro uma hipótese, né? Eu fiz uma pergunta. Essa pergunta minha, eu vou estar formulando uma hipótese. Olha, será que a planta cresce mais na presença de magnésio? Ou então eu posso formular uma hipótese afirmativa, dizer o seguinte, uma planta cresce mais na presença de magnésio. E aí eu vou ter que fazer o que a partir daí? Já elaborei minha hipótese, e agora? Eu vou ter que testar a minha hipótese, eu vou ter que plantar essas plantinhas com solo, com magnésio e outras sem magnésio para mim ter comparações, né? Eu vou fazer esse experimento e vou o quê? Observar, vou realizar o experimento e vou observar. E depois da observação, eu vou ter então o último passo, que é a análise do resultado. E vou chegar então ao meu resultado. Se é um resultado que realmente eu queria, ou se é um resultado que eu não queria, mas também é um resultado. Então, sempre no final de algum experimento, nós temos resultados. Muitas vezes o resultado não é aquele que a gente queria, mas é um resultado. Então, é assim que os cientistas trabalham no laboratório. Tá? E isso chama-se método científico. Todo cientista, ele tem que seguir esses métodos. Eu não posso testar uma coisa sem fazer uma pergunta inicial. Eu vou testar o que se eu não tenho uma pergunta? Se eu não tenho uma hipótese? Como que eu vou testar se eu não tenho uma hipótese? Então, primeiro, eu tenho que formular uma hipótese e aí começar os testes dessa hipótese, ok? Então, a atividade de hoje, vocês vão bancar aí o cientista. Eu vou mostrar uma caixa para vocês e vocês vão ter que formular uma hipótese para essa caixa. Olha, é uma caixa de madeira. Olha, acho que vocês estão vendo. E quando eu puxo a haste grande, as outras hastes pequenas entram. Quando eu empurro, as outras hastes saem. Olha o movimento.
Tá vendo aqui? Ó. Vou botar aqui no fundo branco, ó. Quando eu empurro, as hastes saem. Quando eu puxo, as hastes entram. Eu quero que vocês formulem uma hipótese para explicar o funcionamento aqui dentro dessa caixa. O que tem aqui dentro dessa caixa que acontece isso? Para quando eu puxar essa alavanca, as outras 3 alavancas vão entrar. E quando eu empurrar, as 3 hastes vão sair. Qual é o mecanismo de funcionamento dessa caixa? Eu já estou fazendo a pergunta para vocês. Eu quero que vocês formulem, então, hipóteses para mim. O que vocês vão fazer? Vocês vão me mandar um relatório. Eu vou deixar meu e-mail para vocês e vocês vão me mandar um relatório dizendo o seguinte. A pergunta inicial, que é essa aqui, funcionamento da caixa de madeira. Qual é o funcionamento da caixa de madeira? Vocês vão formular uma hipótese. Olha, eu acho que a caixa de madeira funciona com alavanca na parte de dentro. E você vai fazer um desenho me mostrando essa alavanca. Ah, se você acha que funciona com roldana, você vai fazer um desenho dessa roldana e mandar esse desenho para mim, tá? E vai me explicar por que você acha isso, tá? Se essa proposição que você fez, esse desenho que você fez, funcionaria corretamente com esse movimento. Tá ok? Então vocês vão fazer um relatório para mim falando sobre o método científico, né? O que é o método científico, falando sobre o que é ser um cientista, da importância do método científico na introdução. E aí você vai falar que o objetivo dessa prática é vocês formularem uma hipótese do funcionamento da caixa de madeira que eu estou mostrando para vocês. E aí vocês vão fazer essa formulação de hipótese para mim. O resultado do relatório vai ser justamente o desenho que vocês vão botar. Vocês vão fazer um desenho e vão me enviar. Então vocês podem concluir o seguinte: eu concluo que a caixa funciona dessa forma porque funcionaria perfeitamente conforme a professora mostrou no vídeo. Não precisa ser muito grande, não precisa ter capa, pode ser em uma única folha. Vocês vão enviar isso para o meu e-mail. Esse relatório vale 1 ponto, tá? Então eu quero nesse relatório introdução, o objetivo que eu já falei para vocês, eu quero a hipótese, bota lá, hipótese, e eu quero o resultado, né, que é esse desenho que vocês vão fazer e a conclusão. Vocês vão concluir algo do que vocês pensam sobre esse desenho que vocês estão fazendo, se vai funcionar, se não vai funcionar, tá? Eu quero uma conclusão de vocês, tá bom? Então vale 1 ponto essa aula prática, tá bem? Isso é uma aula prática e vocês vão enviar para o meu e-mail esse relatório, tudo bem? Para fechar a nossa nota aí. Então, fiquem com Deus, eu espero que vocês tenham entendido e deem uma olhada então no livro, né, no capítulo de investigação científica, que é o capítulo 2, né, do nosso livro, que vai cair também na nossa prova, tá bem? Um abraço. Beijo.